Boa noite a todos vocês, boa noite ao pessoal de casa que está assistindo. Hoje vamos falar sobre depressão. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui e agradecer ao pastor Lamarques pelo convite. Eu estava ali sentado e me veio à memória exatamente agora, não estava no script. Pode botar na tela, por favor, o PowerPoint, enquanto eu vou comentar o que me passou pela cabeça ali. Eu sou da cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, na região serrana do Rio de Janeiro. E quando eu tinha meu consultório lá, tem uma senhora que... Eu vou falar isso porque ontem, na palestra de ontem, eu falei que talvez alguns sofrimentos humanos não vão ter cura. Não falei isso? Alguns, por exemplo, uma doença terminal, uma artrite reumatoide grave, enfim, e o que eu vou contar agora, que eu... já está o PowerPoint, deixa eu ver aqui. Tem que ligar aqui em algum lugar? Não, né? Já está? Agora sim, tá. Então deixa eu voltar. Então, tem uma senhora de uma classe alta da cidade, o marido era dono da concessionária da Mercedes-Benz, e eles tinham 3 filhos, e muito católicos, e o filho querido dela morreu num acidente de carro, 20 e poucos anos de idade, no dia do aniversário dele. E ela entrou numa depressão difícil. E eu atendi essa senhora, e ela foi saindo pouco a pouco da depressão. Já se passaram vários anos. O marido já morreu, ela é viúva, ficaram os 2 filhos. E ela mora no mesmo bairro que eu moro, Nova Friburgo. E vez ou outra encontro por ela, e quando cruzo ali na rua, oi, falo um pouquinho, converso com ela. Ela se envolveu num trabalho filantrópico bonito lá, tipo de uma ONG que tem, chama-se Grupo de Promoção Humana naquele bairro. E realmente ela ficou boa da depressão, mas a facies, como a gente chama em medicina, ainda é de dor. Muitos anos passaram, desde que o filho morreu. Então, partiu o coração, Realmente ela saiu do quadro depressivo, mas ainda ficou aquela tristeza, Eu imagino assim. Então, vou falar sobre depressão, um pouquinho antes aí o merchandisezinho. Todo mês eu escrevo para essa revista Vida e Saúde. Já faz uns 30 anos, pelo menos, aí todo mês. Fiquei contente que o editor da revista, Michelson Borges, convidou minha filha, que é psicóloga, e de, talvez 2 anos para cá, ela começou também a escrever. Eu mando o artigo para a editora bota no formato jornalístico, manda para ela e ela prepara um teste do texto que eu escrevi. Então, todo mês tem o meu artigo e tem o teste da Thaís. Esse primeiro livro que eu publiquei foi publicado por essa editora. É um livro de perguntas e respostas, não é um livro sistemático, é princípio, meio e fim, perguntas e respostas sobre vários assuntos de saúde mental. Esse é o segundo livro que essa editora publicou, Saúde Total, a cura que você precisa do jeito que você prescreve, está ali. Eu falo de meios naturais de tratamento e, claro, da minha área da saúde emocional. Esse é o primeiro livro que eu publiquei por conta própria, muitos anos atrás. Também não é um livro sistemático, são vários artigos, palestras. Casamento, o que é isso? Vai estar disponível aí no meu site. Eu não tenho mais em papel, já terminou, só fiz uma edição, não fiz uma segunda. E aí, anos atrás, eu fui, acho que em 2010, num estúdio profissional, e eu fui lendo esse livro e fui comentando esse livro. Então, virou o meu primeiro audiolivro. Não é vídeo, é só áudio. Casamento, o que é isso? Comentado.
Esse é o meu site, doutorcesar.com. Toda semana eu coloco um artigo novo ali, de uma página e meia mais ou menos, nesse site. Um texto, né, para você poder ler. O programa Claramente, que eu apresentava sozinho, depois ele migrou para dentro do programa Vida e Saúde. Agora, o programa Vida e Saúde vai ao ar de segunda a sexta-feira, 4 da tarde, repete 9 da manhã, no dia seguinte, e eu entro com Claramente no programa inteiro na quarta-feira, de 4 às 5, agora a partir de julho vai passar a ter 1h30, e na sexta-feira eu entro com um episódio do Claramente mais curto, de 10 minutos. Você pode entrar no site do programa Vida e Saúde, lá no youtube.com/Vida e Saúde NT, Novo Tempo. Se você quiser assistir o programa inteiro, é excelente, cada dia tem um profissional de saúde convidado. Mas se quiser assistir a minhas participações, então só rolar a página, e nessa página aí, você rola a página, ali estão todos claramente gravados até agora. Esse é o meu canal do YouTube, youtube.com/ClaramenteNT, administrado pelo meu filho. Meu filho é formado em ciência e computação, trabalhou na tecnologia da informação do Novo Tempo, mas já é cidadão americano, está lá desde 2007, com a esposa e 3 filhos, uma filhinha americana, minha netinha, única netinha, Lissa, e o Pablo, que administra esse canal aí do YouTube. Toda semana tem vídeos novos aí nesse canal. O programa também já tem 1 ano e meio que eu comecei a fazer um programa na Rádio Novo Tempo, na Rede Rádio Novo Tempo, um programa curto, 5 minutos, onde vai de segunda a sexta-feira, às 8h30 da manhã, repete 2 da tarde, e domingo também, às 2 da tarde. E tudo isso eu preparo o conteúdo, dá trabalho. Escrever tudo isso aí, mas escrever para mim é uma maneira de estar vivo. Escrever está na realidade. É uma forma de não surtar. Como diria Rollo May, um psicanalista que eu gosto. Abaixo de Jesus foi um guru. Esse é o texto. A minha filha, então, ela tem o site psicologiaemcasa.com.br, o taissouza.com.br. A Thaís foi convidada também, além da Vida e Saúde, foi convidada pelo nosso amiguinho e tem produzido um conteúdo para crianças na área emocional. E ela me falou que agora, a partir, não sei se desse ano, já vai aumentar a participação dela na revista Nosso Amiguinho. Ela conta ali uma historinha emocional para as crianças e é uma coisa bem legal que ela faz. Bom, por que eu botei esse título, né? Porque depressão, o que mais, além da medicação? Porque a medicação é a coisa primeira que as pessoas pensam, né? Que querem, tem seu lugar, a gente vai ver. Eu não atendo mais em consultório, porque eu parei já faz um tempinho, atendia lá em Nova Friburgo, meu consultório, e aqui tinha sublocado o consultório São José dos Campos, mas eu parei para me dedicar à educação e saúde mental por outros canais, né? TV, rádio, palestra, enfim, escrever, um monte de coisa para fazer. Mas no consultório eu já recebia 2 tipos de pacientes, assim, a grosso modo, generalizando, assim, né? Aquele paciente que chegava, vou exagerar um pouquinho na minha fala, mas tipo assim, doutor, eu vim aqui porque me dá um remédio, né? Esse é um tipo de paciente. O outro é que, doutor, eu vim aqui, se precisar usar remédio, eu vou usar, mas eu prefiro não usar. E às vezes o sofrimento é o mesmo, o diagnóstico é o mesmo. Então você tem perfis diferentes de pessoas que têm o mesmo tipo de sofrimento. Então, apesar de que às vezes em certas situações não é fácil a gente saber como medicar, como psiquiatra, como médico, por várias razões, mas não é a parte mais difícil. E não é parte, para o paciente, a parte mais fácil realmente é tomar o comprimido. Sai do consultório, pega a receita, vai na farmácia, compra o remédio, toma. Ai, meu Deus, que bom, esse remédio vai fazer tudo de bom na minha vida. É mais fácil isso do que você trabalhar com a sua dor emocional. Entender essa dor. E já vou adiantar um pouquinho, uma pergunta. Às vezes as pessoas que entram em depressão, elas dizem, eu fiquei deprimida, depois que meu marido me traiu, ou depois que minha filha morreu, ou depois que eu fui demitido do emprego. A pessoa cita algumas causas, mas muitas vezes
a coisa mais importante para a gente entender o quadro depressivo de uma pessoa não é quem ela perdeu, mas é o que ela perdeu nessa perda. Qual o significado emocional dessa perda na vida dessa pessoa? Porque você pode ter uma pessoa que ficou viúva e não entrou em depressão, e outra ficou viúva e entrou em depressão, às vezes da mesma idade, às vezes mesmo tempo de casado. Qual a diferença? É o significado, é o vínculo, é o quanto essa pessoa colocava sobre o outro a sua fonte de felicidade, ou de segurança, ou de valorização. Então a gente tem que entender isso. Porque se a gente não entender essa, a gente chama de psicodinâmica, né? Se não entender a dinâmica emocional, o que acontece no mundo emocional da pessoa, que muitas vezes está mais inconsciente do que consciente, é verdade, mas se a gente não trabalhar para entender isso e ficar só na medicação, possivelmente não vai funcionar. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Sobre depressão, que alguns autores chamam de o câncer da alma. Eu começo com um texto bíblico, Filipenses 4:8, e vocês vão entender no final porque eu estou começando com o texto bíblico. Tudo que é verdadeiro, Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o quê? Que ocupe o vosso pensamento. Poucos anos atrás eu fui no Congresso de Psiquiatria no Rio de Janeiro, e um professor que estuda uma coisa assim, que eu estou no Mobral ainda, chama psiquiatria molecular, negócio assim cabeludo, né, profundo, difícil, psiquiatria molecular. Ele falou assim, a bola da vez em relação à saúde mental, a bola da vez é a cognição. Em outras palavras, saúde mental tem muito que ver, a ciência está descobrindo mais isso agora, muito que ver com a maneira como você pensa. Nós psiquiatras, quando atendemos um paciente, ou um psicólogo quando atende, a gente analisa várias questões da vida mental desse indivíduo. A gente analisa a afetividade, a orientação no tempo e no espaço, orientação halo e autopsíquica, juízo crítico, o pensamento. E no pensamento a gente avalia 3 coisas, a gente avalia o ritmo, o conteúdo e a estrutura desse pensamento. Então você tem pensamento acelerado, pensamento lento, você tem pensamento com alteração do conteúdo, chamado delírio, né? O que é um delírio? Delírio é uma alteração do conteúdo do pensamento. Um esquizofrênico paranoide tem um delírio que é, eu sou Jesus Cristo, eu vou curar todo mundo aqui nessa igreja hoje. Esse é um delírio, né? Alteração do conteúdo. Então, a Bíblia está dizendo ali que é importante você pensar, usar aquelas características ali no conteúdo do seu pensamento. E a gente vai ver as pessoas que têm tendência à depressão, qual é a tendência e quais são os pensamentos mais comuns que o deprimido nutre na sua cabeça. Sabe quais são? A vida não faz sentido, não vai dar certo, não tem mais esperança, eu sou um peso para os outros, ninguém me entende. É isso fica rolando na cabeça da pessoa deprimida. É melhor acabar com a minha vida, por que Deus não me leva? Seus pensamentos, esse é o conteúdo que fica rolando na cabeça de uma pessoa com depressão. A pessoa com pânico é diferente, né? A pessoa com crise de pânico é outro tipo de pensamento. Geralmente a pessoa com pânico vai ter o quê? Vou morrer, vou infartar, meu Deus, vou perder o juízo, vou perder o controle, meu marido vai ser atropelado, meu filho não sei o quê, meu Deus, vai ter uma bala perdida, o motorista vai dormir quando estiver viajando e vai capotar, né? São pensamentos catastróficos na pessoa que tem uma ansiedade excessiva no formato de crise de pânico. Então, depressão é uma desordem afetiva, ela é um assunto médico, psicológico, também espiritual.
Psiquiatras e psicólogos clínicos são treinados para tratar a depressão. Tem gente que vai neurologista, nervoso, estou nervosa, eu vou no neurologista. Não. Neurologista é para outro departamento. Neurologista vai tratar paralisia, acidente vascular cerebral, epilepsia, disritmia cerebral, vai tratar, enfim questões da área neurológica, do sistema nervoso central, do sistema nervoso periférico, doença de Parkinson e tal. Então, não é verdade que cristãos não têm depressão. Aliás, tem um exemplo bíblico, né, pastor Lamax, né? Quem é aquele que foi para a caverna lá? Elias, né? Então, ele ficou deprimido. E o autor da meditação, acho que do ano passado, um pastor que foi da CPB, se aposentou, esqueci o nome dele, ele tinha mandado para mim uma pergunta, quando eu estava preparando a meditação, se Jesus teria tido depressão ou não. Zinaldo, né? Zinaldo, acho que é o nome dele. Aí eu respondi para ele e falei assim, não, Jesus não teve depressão. Porque depressão é uma doença. Jesus nunca teve uma doença. Ele teve tristeza. Daqui a pouco eu vou falar sobre a diferença entre tristeza e depressão. Jesus não teve depressão. Jesus não teve nenhuma doença. Né? Foi o único ser humano que viveu nessa terra, zero doença. Zero. E 100% saúde. Então, a epidemiologia um pouquinho, a depressão atinge mais mulheres do que homens. Em 2030, como eu falei ontem, deverá ser a doença número 1 do mundo, não a que mais mata, mas a que adoece, está previsto pela Organização Mundial da Saúde. No primeiro ano da pandemia da Covid-19, a prevalência global de ansiedade e depressão aumentou em 25%. No Brasil tem 15,5% de pessoas com depressão. É um índice alto. Em 2019, quase 1 bilhão de pessoas, o planeta está com 7 bilhões, 8, né? 1 bilhão de pessoas, incluindo 14% dos adolescentes do mundo, viviam com transtorno mental. Você sabe que a taxa de suicídio maior é na faixa jovem. Não ideia suicida, mas tentativa de suicídio, é diferente uma coisa da outra. Então, olha aqui, está em inglês, desculpe, mas é aqui só para a gente ver o gráfico. A cor verde ali, aparece verde ali? Aparece. Não, azul claro, aqui já está diferente, azul claro e azul escuro. Então você vê, olha, o azul claro é o homem, azul mais escuro é a mulher. Então ali é depressão no mundo, você vê, as mulheres sofrem mais depressão no mundo, e naquela faixa etária ali, dos 40 para até 60 por ali. Esse aqui já é um gráfico que mostra a prevalência de depressão segundo a região. Então, olha que interessante, né? Você vê que aqui na África, na região da África, tem mais depressão, também mais em mulher do que em homem, e aonde mais? Nas Américas. Que coisa, né? Estados Unidos, por exemplo, tem muita depressão, é o país que tem mais depressão nas Américas, é os Estados Unidos, são os Estados Unidos. E o país nas Américas que tem mais transtorno de ansiedade é o Brasil. 9% dos brasileiros sofrem de transtorno de ansiedade. O brasileiro é muito ansioso. Por que será, né? A palestra não é sobre ansiedade, a gente pode fazer outro dia uma palestra sobre ansiedade aqui. Então, aqui a prevalência de ansiedade, deixa eu ler para cá para ver a cor, certo? A prevalência de ansiedade segundo a região. De novo a gente vê, eu já acabei de falar, né? Então você vê aqui, na região das Américas, também mais mulheres do que homens. Puxa, vocês sofrem, mulheres. Mais mulheres do que homens têm mais ansiedade, né? Nas Américas, inclusive, país primeiro mundo, que é os Estados Unidos, né? Esse aqui é uma outra estatística que mostra o transtorno de ansiedade em função da idade e do sexo. Também vocês, mulheres, sofrendo mais desse transtorno. Aqui a prevalência de doenças mentais na população em função da região. Você vê que tem mais na África e tem mais também de novo nas Américas, né? Apesar de que tem um país da Europa, que eu esqueci agora, que até pouco tempo atrás era o top em suicídio. Não sei se é Belarus, um país com muito sofrimento lá. Aqui a taxa de suicídio também, você vê, por países no sentido de salarial, né? O nível de salário dos países. Os países com mais baixos níveis salariais têm mais alta taxa de suicídio, que tem a ver muito com desespero.
Bom, tristeza não é depressão. Vou colocar aqui para a gente ver, ó, o sentimento normal diante de perdas é uma tristeza, já é um transtorno na depressão. Tristeza é passageira, a depressão já pode ser mais duradoura. Você tem um prejuízo funcional limitado, a pessoa está triste, mas você chama ela para passear. Não estou muito afim, mas tá bom, eu vou. Mas a pessoa deprimida, não vou, quero ficar na cama, fecha a janela, não quer falar com ninguém. Então é mais profundo esse sofrimento. Reage a estímulos positivos, na tristeza o outro já não reage, não quer fazer nada. Tem fator causal, a pessoa sabe por que ela está triste, né? Isso é tristeza normal. Já a depressão, nem sempre a pessoa fala assim, não sei porque eu estou assim, né? Não sei porque eu estou assim. A pessoa às vezes não sabe explicar por quê, porque a causa está muito inconsciente ainda, né? Não tem lentidão psicomotora, na depressão a pessoa fica mais lenta, muita fadiga, já vou explicar sobre isso já. Ela melhora com o tempo, normal, não tem que tomar remédio, não tem que fazer terapia, tristeza passa, né? O luto psicológico resolve sozinho, os cientistas falam que geralmente de 3 meses a 1 ano é normal de você viver um luto por uma perda importante para você. E é importante os familiares entenderem de que uma perda pode ser muito dolorida para alguém da sua família e não é tão dolorido para você. Cuidado com isso, né? Essa é uma das formas do familiar, ajudar ou atrapalhar quem está com uma depressão. Você vai ajudar se você for empático, compreensivo, entender que para o outro aquilo é difícil, para você não é, mas para o outro é, né? E você pode atrapalhar se você ficar criticando, você tem tudo, por que você está assim, né? Então, não faça isso. Tem várias causas da depressão. A depressão é uma doença complexa, assim como o câncer é uma doença complexa também, não é uma causa só. Então, tem a tendência hereditária. A tendência hereditária, se você tem, por isso que nós médicos perguntamos, seu pai tinha depressão, sua mãe tinha, seu tio, seu tia, seu avô dos dois lados, avó dos dois lados, para a gente ver a genética. Não é que a genética é um fator determinante, ou seja, se seu pai teve depressão, sua mãe teve depressão, não é que você obrigatoriamente vai ter que ter depressão. Então a genética não é uma condenação, a genética é uma propensão, né? A pessoa tem mais propensão se teve na família. Junto disso vem perdas importantes, né? Na infância, na família, no trabalho. Sensibilidade pessoal, muito importante isso aqui. Lembra que eu mostrei ontem o gráfico, né? De 2 irmãozinhos com o mesmo tipo de estresse da família, um reage de uma forma mais light, outro, tadinho, sofre mais com o mesmo tipo de estresse, na mesma família, com o mesmo pai, com a mesma mãe, com a mesma comida. Então as crianças têm uma sensibilidade diferente, nós como adultos temos uma sensibilidade diferente. Então as pessoas que têm tendência mais para a depressão, elas são mais sensíveis para questões que mexem com a afetividade, né? E se juntar a isso um temperamento mais melancólico, junta a fome com vontade de comer, então junta o temperamento melancólico, uma sensibilidade nessa pessoa, uma perda importante, e aí ela acaba entrando numa depressão. Desequilíbrios neurofisiológicos, abuso de drogas, né? Muitas pessoas que ficam viciadas em drogas acabam entrando em depressão, aí pode ter um duplo vínculo, aí a pessoa se torna alcoólatra porque estava deprimida e ficando deprimida pode se tornar alcoólatra, porque na pandemia aconteceu muito isso, né? As pessoas com muito sofrimento emocional e com angústia, com medo, com essa incerteza, vou morrer, vou para a UTI, vou ser entubado e tal, começou a beber demais. Então houve um aumento do abuso de consumo de álcool durante a pandemia por conta do sofrimento. A pessoa tentava anestesiar sua dor emocional bebendo álcool, porque o álcool ele é um depressor do sistema nervoso central, mas cria uma euforia e depois deprime, né? Doenças físicas, pessoas que têm doenças complicadas, doenças crônicas, doenças terminais, né? Então elas podem também favorecer um quadro depressivo. Não é preguiça, não é falta de fé, não é falta de força de vontade, se a pessoa tem essas causas que eu estou falando aí, né? É sensível, talvez seja melancólica, teve uma perda importante, um trauma violento na vida dela, então junta aí tudo isso para perturbar. Isso é uma imagem de tomografia PET scan. PET scan significa tomografia por emissão de pósitrons, né? Que está aqui, está o nome aqui da tomografia. É uma tomografia sofisticada que mostra o cérebro ao vivo. Então você vê que esse cérebro aqui é um cérebro deprimido. Quanto menos colorido você vê aqui, olha assim, um cérebro recuperado da depressão, né? Muitas áreas coloridas, ele amarelo clarinho, um pouquinho cor de abóbora lá em cima. Aqui está um cérebro deprimido, não está funcionando bem.
Então, quando a pessoa está com a depressão verdadeira, não é para chamar atenção, é porque o cérebro não está funcionando. Né? Você já dirigiu um carro que tem 4 cilindros, só funciona 2, quase não consegue ir, né? Não consegue, o cérebro não está legal. Durante muitas décadas, a teoria principal da neuroquímica da depressão era que faltava serotonina no terminal, não no terminal, é no terminal sim, mas naquela área, entre termina uma célula nervosa e começa outra, tem um espaço ali, termina um neurônio e começa o outro, tem um espaço ali chamado sinapse. Então, a teoria científica é de que faltaria uma concentração de serotonina na sinapse, seja por qualquer razão, porque a serotonina, ela vem ali, ó, se você vai ver ali no, deixa eu mostrar aqui, essa aqui é uma célula nervosa, ó, essa aqui é uma célula nervosa e aqui é uma outra célula nervosa, e aqui é um espaço que tem, é o sinapse, né? Então, algumas teorias dizem assim, não, aqui no núcleo dessa célula nervosa, aqui em cima, quando sai o triptofano, que se transforma em serotonina, de repente é pouco triptofano, não tem serotonina suficiente. Não, mas o cara está com serotonina bem. Então, de repente, é o transporte da serotonina dessa célula para essa célula que não está bem. Não, o transporte está bom. Quem sabe então é o receptor dessa próxima, do neurônio posterior, né, que o receptor não está pegando bem as sinapses, enfim, mas tem umas novas pesquisas científicas agora, mais recentes, que estão mostrando uma coisa interessante, que aliás, puxa a rasteira das indústrias farmacêuticas que criaram um monte de antidepressivo baseado na recaptação de serotonina, né, que é o ISRS, fluoxetina, sertralina, venlafaxina, essa turma toda aí, paroxetina, né, escitalopram, citalopram. Então, o que está verificando a ciência agora? É que parece que, na verdade, não tem falta de serotonina no cérebro. O que é isso? Então, vamos estudar melhor esse assunto, né? Então, tem alguma coisa a mais aí que precisa ser esclarecida, né? Em relação a essa neuroquímica da depressão. Bom, causas, continuando, até predisposição genética, como eu falei, fases de desenvolvimento, então tem a puberdade precoce de meninas. Já repararam como o mundo está muito precoce, um monte de coisa, né? Quando eu era jovem, né, e eu estudei lá no Friburgo, nos colégios, tocava na fanfarra, né, 7 de setembro, e, enfim, você vê o ritmo da escola de samba daquela época, o ritmo da fanfarra daquela época, você vê o ritmo de hoje, é muito mais, quem trabalha com música vê isso, é muito mais acelerado. As meninas menstruam mais cedo, vão transar mais cedo, os jovens em geral, apesar de que Marta Suplicy, que é uma sexóloga, psicóloga, sexóloga bem liberal, tem um livro que ela escreveu anos atrás, de capa vermelha, que eu li, sei lá, muitos anos atrás, chamado Conversando sobre Sexo. Ela fala nesse livro ali uma coisa interessante, ela fala assim, os jovens estão prontos anatomicamente, fisiologicamente, para ter sexo, mas não estão prontos emocionalmente para ter. Legal, né? O pessoal liberal falar isso, então é uma coisa que realmente não precisava ela falar isso, né? Eu acredito realmente nisso. Então, puberdade precoce, né? Anos atrás, até os japoneses, lá os empresários japoneses, jovens com 25, 26, 27 anos, 30 anos, estavam morrendo, um ataque súbito, caía no chão duro ali, uma doença chamada karoshi. Por que essa doença? Era um esgotamento, o cara queria chegar com 30 anos de idade com 2 milhões de reais na conta e já ser um empresário, dono de empresa, então o cara trabalhava 20 horas por dia. O Japão teve que tomar atitude, o governo do Japão teve que tomar atitude de, sabe, proteger essa questão dessa epidemia que estava virando lá, essa doença chamada karoshi, né? Então, muita precocidade, muita coisa, sabe, fora do tempo. Criança tem que brincar, gente, sabe? Ainda mais, eu falei ontem para vocês, ensina suas criancinhas sobre ideologia de gênero, sabe? Esse negócio maluco, sabe? Que realmente a pessoa chegar para o teu garotinho de 4 anos, você pode ser menino ou menina. Cara, esse é um troço que não é nem científico e é uma coisa muito maligna. Bom, história de transtorno mental na adolescência, também sofrimentos, traumas não resolvidos, abusos sofridos na infância, vários tipos de abuso na adolescência, abuso sexual, abuso físico. Então, você vê, são várias causas. Às vezes, a pessoa que vai ter uma depressão com 30 anos, com 47, com 52, ela vai aguentando os trancos,
né? Sofreu lá na infância, um pai autoritário, quem sabe alcoólico, um divórcio dos pais quando era pequeno, depois uma namorada complicada, um namorado abusivo, depois um patrão que era agressivo, né? Um cara viciado em dinheiro, queria saber que os outros é só máquina para trabalhar, depois demite o cara assim da noite para o dia. Quem faz muito isso é americano, né? Enfim, I'm sorry, que o americano fala I'm sorry, meu, é igual o jegue do Nordeste, ninguém muda a cabeça do cara. Então a pessoa vai tendo esses pequenos, entre aspas, traumas ao longo da vida, quando chegar lá com 38 anos, já vai ser o 7º trauma, tipo assim, tem um baque financeiro, pum, entra em depressão. Ele ficou em depressão porque perdeu o trabalho. Não é porque perdeu o trabalho. O perder o trabalho foi a gota d'água, porque já tinha um histórico de perda, de dores, de machucados lá atrás, né? Então aquele ali que a pessoa bota o dedo, depois que eu perdi o emprego, eu fiquei assim deprimido. Bom, você entende a história, porque às vezes perder o emprego não justifica tanto. É verdade que às vezes justifica sim, né? Alguns casos, quando o pai trabalha sozinho, ou quando a mãe trabalha sozinha, enfim, e aí fica no baque financeiro, tem criança pequena, é uma coisa que dá um desespero, né? Então são várias causas que vão produzindo a depressão. Fator de estilo de vida, a pessoa não pratica exercício físico, é muito sedentária, isso estressa o cérebro, não se expõe ao sol para ter vitamina D, tem uma respiração ruim, né? Tem um ritmo circadiano, que é o ritmo sono-vigília muito ruim. Um dia dorme 10 da noite, outro dia não dorme, outro dia dorme durante a madrugada, outro dia dorme até meio-dia, outro dia acorda 5 da manhã. Quer dizer, o cérebro fica assim, sabe, parece um jet lag, né? Aquela que faz viagens internacionais de fuso horário grande, dá uma destrambelhada no cérebro. Então, você vê várias coisas podem perturbar. Nutrição, a pessoa se alimenta mal, come um monte de junk food, um monte de besteira, né? Então, vai esgotando o cérebro também. Tem vícios, vários tipos de vício, né? Álcool, tabaco e outros tipos de vício. Então isso vai favorecendo fisicamente o surgimento da depressão. Os fatores psicológicos, então você tem falta de apoio social, eventos estressores como divórcio, outros, abuso, já falei, punição severa, desvalorizar a criança, morte do pai e da mãe, que é pesado demais para qualquer criança, né? Especialmente aquela criança que é mais sensível, mais agarrada com o pai ou com a mãe. Então são fatores psicológicos. A sensibilidade pessoal que eu falei, né, tem a ver com o temperamento, as crianças mais melancólicas, o padrão de pensamento, pessoas que têm mais tendência de pensar de forma negativa do que de forma positiva, mais tendência de cultivar os pensamentos que são pessimistas, né? Vamos ter um programa, eu vou gravar um programa com a Gilmara Ebers, convidei essa psicóloga de São Paulo, ela é representante no Brasil da psicologia positiva, daquele Martin Seligman. A gente vai falar sobre isso no programa claramente, na Vida e Saúde, em breve aí, vamos gravar isso aí, sobre gratidão, otimismo, e a importância disso para a saúde mental. Questões de autoestima também, pessoas que se depreciam, que se desvalorizam, né? Então elas também são mais propensas a ter uma tristeza que pode caminhar para a depressão. Pessoas que têm medicamentos, às vezes usar abusivamente, às vezes é hipotiroidismo. Então é importante fazer um exame com seu médico clínico ou endócrino, né? Para ver se você tem um problema na tireoide, porque o hipotiroidismo ele mascara a depressão em algumas pessoas, porque tem sintomas parecidos. Também pessoas que têm doenças terminais, né? Ficam deprimidas. Então temos que ajudar dos dois lados aí, né? Tratar a doença base e tratar a doença como reação, que é a doença depressiva. Também pessoas que têm comportamentos compulsivos, né? Acabei de fazer agora um programa também, muito bom. Aliás, vamos fazer um outro agora com a Natália Biagi. Natália é uma colega minha, psiquiatra, jovem, formada na Unicamp, ela fez doutorado na Unicamp. Vamos também trabalhar juntos aí no Claramente. Eu a convidei e ela vai falar só. Aliás, fizemos já gravamos, vai ao ar agora, acho que em julho, o programa com a Natália Biagi, uma psiquiatra de Limeira. Muito bom, sobre o uso de telas em crianças e adolescentes.
Muito interessante, né? Você sabe que tem estudos mostrando que as crianças, a Sociedade Brasileira de Pediatria diz que até 2 anos de idade não dê tela para as crianças. Que difícil, né, Ronald? Os meus netinhos lá e tal. E você sabe que o pessoal lá do Vale do Silício, né, a turma lá do Mark Zuckerberg, do dono da Apple lá que morreu, como é que é o nome dele? O Steve Jobs, né, enfim, o Bill Gates, eles não davam nada de eletrônico para os filhos até uma certa idade, viu, gente? Porque eles sabiam dessas questões. Eu vi um dos estudos que a Natália citou, ou eu pesquisei, é um estudo feito com uma amostragem muito grande de crianças, entre 9 e 11 anos de idade, 100 e poucas mil crianças, e verificou que as crianças que gastavam mais tempo com eletrônicos, elas tiveram mais propensão para a depressão. Então, o cérebro pequenininho não está pronto ainda para poder aquelas imagens muito rápido, muito rápido. Não é que você não vai deixar nunca, né? Até a Natália trouxe uma tabela científica, sim, lembra da Sociedade Brasileira de Pediatria? Depois você vai no site lá, Sociedade Brasileira de Pediatria, e bota lá, uso de telas, né? Tem uma tabela ali, né? De tal idade a tal idade, o ideal seria X horas ou X minutos por dia, tal. Bom, então, redes sociais também é um problema, né? E ficar muito tempo na rede social, ir contra a consciência frequentemente, você vê, são vários fatores, né? Agora, como é que você sabe que a pessoa está com depressão? Tá boa essa imagem aqui? Tá, ali tá. Tá dando para ver, tá. Então, você vê que tem vários sintomas, eu vou que está mais claro aqui, lá eu não consigo ver, aqui eu consigo. Então, você tem, olha, tá vendo em rosa? Esses que estão em rosa aqui, tem que ter para ter depressão, os 3 sintomas, perda da energia ou fadiga, né? Aqui, ó, perda do interesse das coisas que você gostava e agora não tem mais interesse, incluindo o sexo, as pessoas adultas, desânimo, e esse aqui, tristeza que parece que não passa. Tem que ter esses 3 aqui, principalmente esse aqui, você perde interesse nas coisas que você tinha interesse na vida e você tem tristeza que parece que não passa. Junto disso pode ter perda da autoconfiança, da autoestima, sentimentos de culpa, que você não sabe explicar muito bem, pensamentos daqui, hora de morte ou de suicídio, dificuldade para dormir, depende, pode ser dormir demais ou dormir de menos, mudança na atividade psicomotora, fica meio agitado ou mais lento, em geral é mais lento, diminuição da capacidade de pensar ou de concentrar, e o apetite pode aumentar ou diminuir, depende, né, dessa pessoa aí. Então, são sintomas depressivos. Na infância também você sabe se a criança está depressiva. Por que uma criança pode ficar com depressão? Olha aqui as causas, né? Uma criação rígida, críticas, rejeição, abandono, rótulos, bullying, maus tratos, separação materna, pais deprimidos. E os sintomas de uma criança deprimida, alguns deles, posso citar esses aí, baixo rendimento na escola, o desinteresse, né, já não quer mais brincar com o amiguinho, mas por que você não quer brincar? Vai lá, você sempre brincou, não quero, tal. Desmotivação, irritabilidade, importante isso, se sentir incapaz, não vou conseguir, são sintomas depressivos nas crianças, as crianças também têm depressão, e também têm angústia, né? Você nunca viu uma criança de 5 aninhos falar assim, mãe, estou com uma angústia, né? Você não sabe o que é angústia. Ela manifesta, como é que a criança manifesta o sofrimento? Ela manifesta mais pelo comportamento, não é isso? Eu não sou psiquiatra infantil, não me especializei nessa área, mas é isso aí, né? Ela fica ou hiperativa, ou hiperagitada, ou muito quietinha. Uma criança que senta aqui na igreja, fica aqui 3 horas sentada, quietinha, não incomoda ninguém, não se mexe. Cara, isso não é normal, né? Não é normal, a criança, o normal dela é se mexer, né? Porque mexer é vida, né? Acho tão lindo as crianças pequenininhas, ficam dando pulinho para lá, tá vendo? A criança toda dá pulinho assim, tão lindo isso, né? É vida, né? Se mexer. Então, 8h30, né? Então vamos lá, você tem 3 níveis de depressão, depressão leve, depressão moderada e depressão severa ou grave, e a depressão severa pode ter com sintoma psicótico ou sem sintoma psicótico. O que é isso? A pessoa pode ter uma depressão grave e ela sai da realidade, então ela surta, então em vez de só prescrever antidepressivo, você vai precisar dar um medicamento antipsicótico também para ela voltar para a realidade. Então, são esses 3 níveis de depressão que existem.
O tratamento, então, envolve 5 coisas básicas aqui, vou dar uma passada rápida. Você tem a medicação, orientação da família, cuidados físicos, psicoterapia, aconselhamento e a religião e a espiritualidade, o apoio religioso, que os cientistas sérios estão verificando como é importante isso para ajudar a pessoa. Muitas pessoas que... Você sabe que eu perdi a fonte, a referência, mas anos atrás eu li uma frase de Freud. Ele falava assim, os verdadeiros crentes no sentido não de evangélico, né? Protestante, os que acreditam, os verdadeiros crentes têm melhores defesas contra certas aflições neuróticas. E é verdade, vários cientistas do mundo estão estudando isso. Harold Koenig, da Universidade de Duke, John Raymond Petit, da Harvard, Dr. Sloan, também da Duke, e Parkerman, tem vários cientistas que estão estudando a importância da religião para a saúde mental. Aqui no Brasil também tem, já se aposentou da USP, o doutor Jorge Amaro, tem um livro dele muito bom, Psicoterapia e Religião. Quem mais? Doutor Loutufo Neto, que é um conhecido meu, ele é da Igreja Batista, é professor de psiquiatria da USP, e doutor Uriel Eckert, que tem doutorado na USP, também amigo meu, ele é presbiteriano, foi professor da Faculdade Federal de Juiz de Fora, de Medicina, são pesquisadores que trabalham nessa área aí. Então, a medicação. Você tem a medicação, aquelas que você já conhece, a tarja preta, a não tarja preta, né? E o hipérico, interessante, o hipérico é chamada erva de São João. Cuidado que no Brasil tem uma erva de São João que não é o hipérico. Descobri isso por acaso, né? Uma lojinha de produtos naturais, quando eu olhei assim, vários pacotinhos de ervas, e aí eu fui ver ali, erva de São João. Quando foi olhar o nome científico, não era o hipérico perforatum. Então, a erva de São João... que é para a depressão, é o hipérico perforatum. Não é floral, não é homeopatia, é fitoterapia. Fitoterapia são tratamentos baseados em plantas medicinais, que os alemães dão de 10-0 nos americanos, que estão bem avançados nisso. Então, tem estudos que mostram que em pacientes que são virgens em medicação psiquiátrica, o que é paciente virgem? Paciente que nunca usou nada de medicação psiquiátrica, nunca usou tarja preta, então estão com depressão de moderada para grave, eles podem funcionar bem com a erva de São João. Claro, tem uma dosagem, tem tudo isso aí. E tem os convencionais, né, os tarja preta que vocês estão lendo aí. E alguns terapeutas passam o 5-HTP, que é o triptofano, o orotato de lítio, que é bem mais fraquinho do que o carbonato de lítio, que não deve ser usado. Carbonato de lítio é usado para a crise eufórica da doença bipolar, complementos de B12 e tal. Bom, a medicação não faz tudo, ela elimina sintomas depressivos, mas não cura o problema, pode produzir efeitos colaterais, é verdade. 70% melhora o humor com antidepressivo, menos do que 20% das pessoas com depressão dizem que se sentem curados durante o tratamento com antidepressivos. 25% a 30% não melhoram com nenhuma medicação. Isso é uma agonia. Eu atendi no consultório alguns pacientes que tomaram tudo que você imagina, que tomou tudo, né? E você vai pesquisar, é tudo mesmo: paroxetina, sertralina, venlafaxina, triptanol, amitriptilina, imipramina, tal. Cara, não sobrou nada, né? Não melhorou com nada. Se não melhorou com nada, então o remédio não é a solução. Não é a solução. Temos que trabalhar com outro aspecto, né? Ou talvez fazer uma indicação diferente, talvez combinar um medicamento com outro, enfim, mas a maioria das pessoas que eu me lembro que eu atendi na minha vida com um profissional psiquiatra que não funcionou com quase nenhum medicamento, foram as pessoas que talvez parece que não tiveram menos ajuda psicoterápica. Elas não aprenderam a lidar com a dor e basearam muito o seu tratamento na medicação. Então, também a medicação, 50% reclamam dos efeitos colaterais, e por causa disso, muitos param com a medicação, porque passa a sentir mal, dá enjoo, dá náusea, dá tremor, né? Tem os antidepressivos que dão uma visão borrada, enfim, tem efeito, qualquer remédio tem efeito colateral, até água com açúcar. Tomar água com açúcar demais, você tem problema com diabetes, enfim. Dos que param com a medicação após 3 meses, 77% pode ter uma recaída. Eu vou tirar pode ter uma recaída dentro de 2 anos. Mesmo usando a medicação, pode acontecer recaída de 20% a 40% das pessoas. Então, apertando aqui,
Ok. Claro, a medicação tem seu lugar, se não for usada como única solução, está indicada para depressões de moderada a graves, depressão leve não precisa medicação, é o aconselhamento, é a psicoterapia, ou às vezes a pessoa consegue sair sozinha, tendo alguém na família que é empático, sabe ouvir, e ela consegue desabafar, depende. A meta seria o ideal, né? Claro, você parar até 1 ano, né? Mas em geral, dependendo, se a depressão é grave, talvez tenha que esticar para 2 anos, mas, atendi um monte de gente que estava 5, 10, 15 anos usando depressivos, né? Criou uma dependência ali. O depressivo, ele pode melhorar o humor, ele pode diminuir o chorar, talvez esse seja o primeiro sintoma que para. Se a pessoa tem depressão, que ela chora muito, porque tem pessoas que têm uma depressão e que o choro está enrustido, né? Como diz o povo, né? Até o paciente fala assim, eu queria chorar, mas não consigo chorar. É uma pessoa muito trancada, muito fechada, não consegue botar para fora a emoção, né? Então elas sofrem mais, né? Acho que sofrem duplamente, né? Sofre porque está com uma tristeza por alguma perda significativa para ela e sofre porque não consegue chorar e botar essa dor para fora, né? Então, diminui a hostilidade também. Às vezes o depressivo grave, e especialmente o depressivo grave que tem ideia suicida, se a gente pudesse colocar numa frase assim, puxá-la do inconsciente e botar a frase assim, seria: eu tenho raiva de mim mesmo porque eu fui gostar de alguém que não gosta de mim do jeito que eu queria, então minha vida não vale nada, é melhor eu morrer. Opa, essa frase dá para a gente trabalhar um monte de coisa, né? A pessoa, ela começa a se auto-atacar, em vez de aceitar o amor que pode chegar para ela. Então, aumenta a impulsividade, também é perigoso isso, tanto que anos atrás, nos Estados Unidos, Norte América, começaram a colocar nas embalagens de que, começaram a meio que bloquear, não bloquear, mas ter muito cuidado com a medicação antidepressiva para adolescente, porque realmente é isso. Se você conhece um paciente que está com depressão grave, com ideia suicida, pensa em se matar, porque uma coisa é a pessoa ter o pensamento de morte. Se Deus me levasse, eu sairia desse sofrimento. Mas se você perguntar, você teria coragem de se matar? Não, me matar não, eu não quero perder a salvação, não, eu tenho isso aqui e tal. Então essa pessoa tem supostamente sem risco de suicídio, mas você pergunta a pessoa, e temos que perguntar, e temos que falar, né? Se você tem dúvida assim, será que tem uma pessoa que fica falando que quer morrer, eu devo tocar no assunto ou é melhor não tocar, senão incentiva ela a se matar mesmo? Não, tem que tocar sim, tem que falar disso, porque a pessoa que está pensando seriamente em se matar, se você bota o ouvido seu para ela poder falar, desabafar, o desabafo alivia, e de repente muda um pouquinho o pensamento dela. Mas os antidepressivos, esses tarja preta, paroxetina, escitalopram, venlafaxina, sertralina, essa turma toda, bupropiona, enfim, esses medicamentos, lá pela 2ª, 3ª semana, libera às vezes a impulsividade, mas não corrigiu ainda a afetividade. Então, se a pessoa tem uma ideia suicida grave, ela vai ter um impulso para fazer, porque não corrigiu ainda a tristeza. Então tem que estar de olho aberto nas pessoas deprimidas, graves, com ideias suicidas, quando começou a tomar medicação, cola nessa pessoa, né? Faça essas perguntas, se ela realmente tem coragem, etc. Você vai perguntando assim, você tem coragem mesmo? Na hora de muito desespero, você teria coragem de se matar? As pessoas que pensam em se matar, elas abaixam a cabeça, fica em silêncio 1 minuto, não olha mais para você, e depois de 1 minuto te diz, sim, eu teria. A segunda pergunta que você vai fazer é, o que você pensa em fazer para se matar? Aí ela de novo abaixa o olho, às vezes chora, às vezes não, a face fica mudada, e ela diz, outro dia eu estava na plataforma do metrô lá em São Paulo, e fiquei olhando o trem, fiquei pensando, se eu pulo, se eu não pulo. Ou eu trabalho no 12º andar, lá na Avenida Paulista, olhei pela janela e tal. Ou eu soube ali que o seu Zezinho, que tem uma venda ali, na estrada que vai para Mogi das Cruzes, eu soube que ele, por baixo dos panos, consegue chumbinho, né, que é o veneno de rato, já sei qual é o preço. Opa, essa pessoa já elaborou uma forma. Então você tem que grudar nessa pessoa. E ela tem que ir ao profissional, ela tem que ser ajudada por um profissional, porque ela está com uma intenção suicida.
Bom, então, a família precisa compreender que depressão é uma doença, não é frescura, não é para chamar atenção. Vai encorajar o deprimido para caminhar ao ar livre, que é um desespero para o deprimido, né? Porque o deprimido geralmente fala o quê? Não, quando eu melhorar eu vou caminhar. Mas tem que caminhar para melhorar. É difícil o deprimido sair da cama para poder ir caminhar. Não sai da cama nem para ir no banheiro, às vezes, ou para tomar banho. Para caminhar, então, é uma tortura. Mas você incentiva. E alguns familiares perguntam assim: doutor César, eu vou fazer isso todo dia? Não, tá bom, tem 7 dias da semana, 3 você chama, 4 não, ou 4 você chama, 3 deixa ficar lá, mas tenta aí, porque a caminhada, o exercício físico, mexe com a neuroquímica cerebral e ajuda muito. Tem estudos científicos que mostraram que os pacientes com depressão de moderada para grave, que estavam tomando medicação depressiva, fazendo exercícios físicos aeróbicos e psicoterapia, melhoraram mais rapidamente do que aqueles que faziam psicoterapia e psicofarmacoterapia, medicação, mas não faziam caminhadas, né? Então, é um desafio realmente, mas é muito importante botar sua roupa sem vontade e ir caminhar. Então o familiar vai ajudar: eu vou com você, vamos lá, eu vou com você e tal. Encorajar a seguir instruções médicas, porque geral o deprimido, não quero tomar, não vai funcionar, não vou mais na consulta, então não, vamos sim, eu vou com você. Então ter paciência e observar, como eu falei, os pacientes com aquela ideia suicida. Bom, cuidados físicos, né? O exercício, já falei, tratar as doenças físicas, massagem ajuda a diminuir o cortisol. Pessoas deprimidas podem ter um cortisol alto por causa da raiva enrustida. Evitar cafeína, a cafeína piora o funcionamento cerebral e pode interferir na neuroquímica. Eliminar açúcar refinado, que é um veneno também para o cérebro e para o corpo todo. E a parte de psicoterapia, então você vai procurar entender, será que aconteceu uma perda importante no passado dessa pessoa? Alguma coisa significativa para ela? Ela experimenta um luto, está vivendo um processo de luto, né? Ou existem importantes apontamentos hoje que ferem e não estão resolvidos? Está engasgado aqui ainda na pessoa, ela não conseguiu resolver isso? Será que existe uma necessidade exagerada de amor para construir autoapreciação? Que algumas pessoas podem também... Isso pode colaborar para algumas pessoas ficarem deprimidas, né? São pessoas que elas têm uma exigência muito grande de afetividade, de carinho, de afeto, de atenção, para poder se sentir uma pessoa de valor. Então, elas têm que aprender a desmamar um pouco disso, né? É como diz um psicólogo americano, no livro dele, muito interessante, ele fala assim, tem pessoas que querem ficar mamando o tempo todo, né? Na mãe. E não desgruda dessa mama, né? Tem que ter toda hora alguém dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Se você não disser 3 vezes por dia, eu me deprimo. Alô, peraí, então vamos, respira fundo, sabe? Você já sabe que é amado, já sabe que é amada, e comece a se amar também, a gostar de você de uma forma saudável e parar com exigências exageradas de ser amado, ser amada. Existe autorrejeição, tem pessoas que se rejeitam, né? Você elogia: que paletó bonito, comprei no brechó, parabéns, você passou ali com o concurso, qualquer um passa. E algumas pessoas confundem isso com humildade, né? Eu sou uma pessoa cristã, tem que ser humilde. Humildade não é você depreciar você mesmo. Não é isso que Jesus falou: seja humilde, você então vai se detonar, vai se depreciar. Não é isso, né? Essa autora que eu gosto dela, Ellen White, no livro Mente, Caráter e Personalidade, tem um texto belíssimo. Ela fala assim: temos que evitar o extremo de você achar que é melhor que todo mundo, ter uma arrogância, né? E também evitar o outro extremo, que é você achar que você é um zero à esquerda. Não é lá nem cá, saúde mental não é, está no meio nessa questão aí. Você se respeita, você também reconhece que tem defeito de caráter, não vai botar panos quentes em cima disso, não vai entrar naquele processo de negação. Então é importante isso. Existe raiva reprimida contra a própria pessoa ou a pessoa com quem está esperando receber afeto? Tem que pensar nisso. A pessoa tem uma raiva tão reprimida que ela não sabe que ela tem essa raiva, mas ela joga essa raiva meio que direto contra ela mesma, às vezes com uma atitude suicida. Então temos que entender isso, né? E por isso que a terapia é importante, né? Para ajudar as pessoas a elas se conhecerem melhor. Um pouquinho mais, se a pessoa sente desespero em relação a alguma coisa, porque no núcleo da mente depressiva está o desespero, a perda da esperança.
Então, existem conflitos entre dependência versus independência, existe dificuldade para desenvolver intimidade. Intimidade não é a sexualidade. Sexo é fácil, difícil é amar, né? Tem intimidade afetiva, que é você gostar de alguém, você elogiar alguém, você valorizar alguém, né? Tem dificuldade para isso. A pessoa perfeccionista pode estar com burnout, né, com a síndrome de esgotamento. Às vezes a pessoa pega muito pesado com ela mesma. Então chega uma época da vida que ela não aguenta mais, porque ela não aguenta com ela mesma, né? Então ela se esgota, ela se deprime. Então, é por isso que até no livro de Eclesiastes, capítulo 3, né, tem um versículo ali, ou capítulo 7, não sei, diz assim: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo, né? Uma passagem interessante que Deus deu para Salomão, né? Você não ser uma pessoa que pega pesado com você. Não pegar pesado não é você fingir que não tem problema, né? É diferente. E não é ficar irresponsável. É a pessoa apta para expressar e experimentar emoções dolorosas? Muito importante isso, né? Se você conhece uma pessoa que está na fase depressiva e que vive falando da sua dor, talvez a melhor ajuda, se ela já faz um tempo que vive, olha só o que eu estou dizendo, se já faz muito tempo que essa pessoa, alguns meses que essa pessoa vive falando da sua dor, então a ajuda melhor para ela é ela parar de ficar falando da dor. Agora, se ela é uma pessoa que tem dificuldade de falar da sua dor, então a ajuda para ela é você ensiná-la a ela falar da dor. Então depende de onde a pessoa está, em que ponto ela está, né? E aí vem a TCC, é aquela parte mais analítica, essa parte mais cognitiva. Terapia cognitivo-comportamental. Cognição é o pensamento, é o que você pensa num certo momento, isso é cognição. Essa terapia trabalha com as cognições, analisa os pensamentos mais frequentes que você tem. A cognição exerce um forte impacto sobre como você o quê? Se sente, porque primeiro na nossa mente vem um pensamento, depois vem uma emoção e depois vem o comportamento. Essa é a ordem. Às vezes o pensamento não é muito consciente, mas essa é a ordem. Então, seus sentimentos resultam das mensagens que você dá a si mesmo pela sua cognição. Você passa a sentir isso ou aquilo. Eu vou mostrar um slide próximo aí, vai ficar mais claro isso aqui. Olha só, seus pensamentos têm mais que ver com como você se sente do que o que realmente está acontecendo na sua vida. Então, você pode interpretar a realidade de uma forma negativa, mas a realidade não está negativa contra você, mas você interpreta como estando. Você passou pela rua, na calçada, um amigo seu, e aquele amigo não vê você e você já interpreta, está vendo? Já me olhou com a cara esquisita. Será que não gosta mais de mim? Olha a interpretação, isso chama de distorção de pensamento. Então, na TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, a gente vai ajudar a pessoa para ver que tipo de pensamento ela está tendo. Se tem pensamento distorcido, então ela vai ser ajudada a modificar esse pensamento. Olha só, quando você vem para cá, se você vem para cá de carro, quais as rodas mais importantes para ter te trazido aqui? Se você veio de carro, quais as rodas que foram decisivas para você conseguir chegar aqui nessa rua e entrar aqui nesse templo? As da frente ou as de trás? Pode falar, sem medo de errar. No carro convencional, botei o fusquinha ali, quando você dirige, você vira o volante para a direita, o carro vai para a direita. Se vira o volante para a esquerda, o carro vai para a esquerda. Mas quando você vira o volante, quais as rodas que viram? As da frente. Eu estou falando de carro convencional. Então, em termos mentais, o que significa as duas rodas da frente em termos mentais? Significa os pensamentos, né? E significa as escolhas. O nome técnico é volição. Volição é o ato da vontade, não no sentido de desejo, mas no sentido de decisão. Então, esse é o mais importante para você, para a sua vida, o que você pensa e o que você decide fazer. Agora, as rodas de trás são importantes ou não são? Claro que são. Então, quais são as de trás? Os sentimentos e a fisiologia, como é que seu corpo funciona. Tem uma psicóloga da Universidade de Adelphi, em Nova York, Diana Forsha, tem um livro dela, O Poder dos Afetos, acho que é o nome, em inglês. Ela fala assim: para todo sentimento existe uma representação visceral. O que é isso? Toda emoção tem um componente no corpo.
Já reparou pessoas que têm uma certa insegurança? Se ela vai na casa de alguém que ela nunca foi e passa lá 2 dias, ela vai ter prisão de ventre. Não foi a comida que gerou isso. O intestino fecha, porque a alma está fechada, a pessoa é insegura. Ou você vai fazer uma prova de vestibular, dá uma diarreia. O que tem a ver intestino com cérebro? Tem muito a ver, né? Enfim. Então, o que é uma pessoa nervosa? O povo chama de pessoa nervosa. Se a gente olhar esse quadro aqui, nesse diagrama aqui, né, olhando esse diagrama, o que é uma pessoa nervosa? Que o povo diz? É uma pessoa, por exemplo, um sujeito que é estourado, homem ou mulher, e vai no trânsito, aí está no trânsito, o cara já é estourado, e aí o sujeito vem e dá uma fechadinha assim, boba, uma besteirinha, e o cara que é estourado, o que ele faz? Já vai, sai, abre o vidro, xinga o cara, e vai dar uma fechada e tal. Alguns até vão lá e param o carro, fecha o outro, pega a arma, vai lá dar um tiro, aí vai para a delegacia. Chega a delegacia, o sangue esfria, faz o depoimento, aí o que esse cara que é estourado pensa na delegacia depois que o sangue abaixou? O sangue abaixou é popular, né, gente? Meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? Por que eu fiz isso? Meu Deus, onde eu estava com a cabeça? Onde estava a cabeça dele? Estava na roda de trás. Ou seja, ele fez o rodízio. O pensamento foi para a roda de trás e a emoção foi para a roda da frente. Então ele foi movido pela emoção. Isso que é a pessoa nervosa, a pessoa movida pela emoção. O que é a pessoa histérica? Histeria. Né? A pessoa que é movida pela emoção, tem 10 parabólicas, se é amado ou não. Então você acha que não é amado, então pum, cai no chão e tem uma crise histérica. Enfim. Então, veja como é importante, né? O que dirige a nossa vida, no sentido do nosso psiquismo. Claro, o ideal é o Espírito de Deus, né? Mas você, o que depende de você, o que você pensa e o que você decide fazer. A emoção tem que estar sob a orientação do pensamento. Não estou dizendo que você deve ficar uma pessoa racional, não é isso. Paulo fala lá que o culto deve ser racional, né? Romanos 12. Culto racional não é um culto frio. Geralmente, quando eu faço um sermão na igreja, sábado de manhã, e no final eu faço um apelo e querem tocar uma música, eu peço para parar a música. Por que eu peço para parar a música? Porque eu quero que a decisão que você vai tomar com o apelo que eu vou fazer seja racional. E a música mexe com a emoção. Muitos apelos feitos com muita música, e muitas pessoas vêm à frente, sai da igreja, virou a esquina, já acabou tudo, porque foi emoção. Não foi razão, não foi o pensamento. Então, esse aqui é um estudo feito no Estudo de Psiquiatria do FRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pessoas deprimidas, e avaliaram 75 voluntários, entre 18 e 65 anos de idade, para saber quanto dessas pessoas deprimidas tinham distorção de pensamento. Então, se verificou que 67% tinham, desses deprimidos, distorção de pensamento. O pensamento estava errado. E olha só o que diz aqui, ó, no modelo cognitivo, né, na maneira de entender a depressão dessa forma cognitiva, ou seja, como a pessoa pensa, o humor e os comportamentos negativos seriam resultado de pensamentos e crenças distorcidas, interferindo tanto no surgimento quanto na manutenção da depressão. Em outras palavras, quanto mais você pensar negativo, pessimistamente, desesperançadamente, mais resistente pode ficar essa depressão. Então, olha só os pensamentos mais distorcidos que essas pessoas tinham: desesperança, hipocondríaca, mania de doença, ideia de fracasso, desejo de morte e assim por diante. Agora, o que faz o nosso humor? O que é humor? Como você se sente, né? Alegre, triste ou zangado. Então você tem um evento ativador. Você recebeu uma notícia, que pode ser boa ou má. E aí você recebeu essa notícia, você vai ter uma crença. Não é crença religiosa, é uma crença psicológica. Algumas pessoas, quer dizer, todas as crianças, quando vão crescendo, elas vão escutando o pai e a mãe falando, ou os criadores, né? Quem está cuidando dessa criança, vai escutando.
Frase boa, frase ruim, frase legal, frase não legal. Então, vamos supor que uma menina viveu com a mãe frustrada no casamento, eu já citei esse exemplo aqui, e essa menina vivia escutando a mãe dizendo: não sei, casei com teu pai, homem é tudo igual, homem não presta, meu Deus, eu estava com a cabeça, que foi casar com aquele homem e tal. Então a mulher generaliza, detona tudo quanto é homem. E o que é que essa menina vai construir de crença na cabeça dela? A crença psicológica: homem é ruim, homem faz mulher sofrer, né? Homem é uma pessoa má. Essa é uma crença psicológica que entra, se enraiza. E essa menina vai acabar casando com um cara ruim só para provar que a mãe tinha razão, tipo assim, né? Então, e você vai ter uma consequência emocional. Então, o evento ativador, você chega no trabalho, o teu chefe está com a cara esquisita, aí você tem uma crença que já viveu um pai que tinha uma cara esquisita, você já mexe lá com o seu inconsciente, aí dá uma frisinha na barriga, se você está somatizando, ou te dá uma irritação, ou te dá um medo, e aí você vai ter uma consequência emocional, de duas uma, depende do teu temperamento. Ou você vai falar: o que houve, pastor? Você está com uma carinha difícil? Ou você tem medo e engole tudo e fica lá: ai meu Deus, o que vai acontecer hoje? Né? Então, essa mulher, ela tinha eu estou indo para o final, essa mulher tinha uma depressão grave, com ideias suicidas. Olha o que ela vivia pensando antes de aprender a lidar com a sua dor emocional. Ela vivia pensando: eu estarei melhor morta, meu bebê ficará melhor sem uma mãe deprimida, meus pais não gostam de mim e será melhor eu não estar por aqui, meu marido não me quer assim ninguém me quer, nunca serei capaz de lidar com a minha vida. Ela vivia pensando nisso. E começa a usar a medicação, pode melhorar o humor, mas pode não corrigir esse pensamento. E quando ela entendeu que ela precisava, além de uma medicação, começar a trabalhar com os pensamentos dela, ela começou a mudar os pensamentos dela, que não é coisa rápida também, e também não é fácil. Olha como é que ela passou a pensar, depois que ela começou então a melhorar e pensar diferente. Eu me recuso a ficar pensando que é melhor morrer, minha vida está nas mãos de Deus, meu bebê não ficaria melhor sem minha presença, eu sou sua mãe, ele precisa de mim, eu posso aceitar o jeito de meus pais me amarem, meu marido tem os problemas dele, não é por isso que eu vou me maltratar, eu posso aprender a lidar com a minha vida. Olha como é que mudou radicalmente o pensamento dessa mulher. Então aí, mudando essa forma de pensar, a gente vai desmamando a medicação e ela consegue ficar bem sem a medicação, porque mudou a cognição. Se não muda a cognição, provavelmente vai precisar de remédio o tempo todo, ou bastante tempo, ou até quando aguentar efeito colateral, ou até quando diz: doutor, não está funcionando mais, estava tão bom, 20 miligramas, estava tão legal, será que eu posso aumentar? Bom, mas o que você está pensando? Não, eu quero remédio, eu posso aumentar? Né? Então, pensamentos saudáveis não nos vêm naturalmente. Nós temos que lutar por eles. Precisamos educar nossos pensamentos. Eu sei que isso é chato, dá trabalho, mas é isso. Exige esforço, consciência, meditação, pedir feedback. Você pergunta para a pessoa: como é que você acha que eu estou funcionando aqui? Porque nós temos uma área que a gente não percebe do nosso comportamento. Por isso que pedir feedback é uma forma humilde, né, de você também se posicionar. O que você acha de mim? Como é que você acha que eu estou funcionando aqui, no trabalho, na igreja, na família? Diz para mim. Isso ajuda. Se você quer crescer como pessoa, pedir feedback é um instrumento muito importante, né? Então, eu termino com o que eu comecei. Entenderam agora porque eu coloquei aquele texto? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se tem virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E esse texto é um texto bíblico para você que está aí talvez com a depressão ou com a tristeza. Lamentações 3, 21, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Um grande abraço, fiquem com Deus, uma boa semana, que o Senhor nos proteja. Vamos ficar em pé para terminar com uma oração, por favor. O ideal seria deixar vocês fazerem algumas perguntas, né? Mas o tempo já estourou. Entra lá no meu site, bota a perguntinha lá e pouco a pouco eu vou respondendo. Já tem respostas lá também, né? No canal do YouTube
das pessoas que perguntaram sobre depressão. Vamos orar. Pai querido, nosso Criador, é ruim a depressão. O Senhor não criou a humanidade para ter depressão. Mas com a entrada desse problema grave, chamado pecado, isso machucou as pessoas, machuca as pessoas, machuca cada um de nós e leva muitas pessoas a terem comportamentos disfuncionais, ruins, que ferem os outros e produzem tristeza. Então, pedimos que o Senhor cumpra aquelas promessas, porque eu sei que o Senhor cumpre, mas eu digo assim para clamar aquelas promessas que o Senhor disse: aquele que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Entrega teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. E me buscará e me achará quando me buscar de todo o coração. E eu vos aliviarei. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Então são promessas que o Senhor fez, e nós levantamos essas promessas aqui para que o Senhor ajude a cada um que está aqui ou que está em casa assistindo pela internet, ou que vai assistir nos próximos dias pelo canal aí da igreja, e que esteja com algum tipo de sofrimento emocional, que essa pessoa, primeiro de tudo, eu diria, se agarre ao Senhor, com a oração, com a meditação, lendo essas promessas na sua palavra, para gerar esperança. E se o Senhor achar que alguma dessas pessoas precisam de ajuda profissional, queira encaminhá-las para um bom profissional. Muito obrigado por nos ouvir, muito obrigado porque o Senhor é a nossa sustentação física, emocional, social e espiritual. O Senhor Jesus é a rocha sobre a qual nós colocamos a nossa vida. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.